Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, né? Boa tarde, não sei a hora que vocês estão vendo o vídeo. Nós vamos iniciar mais um tema hoje. E o tema de hoje é classificação de medicamentos e também receituários médicos. Um tema bem legal, bem interessante, tá? Peço que vocês já peguem aí a canetinha de vocês, o caderno de vocês, que vai ter bastante coisas para anotar, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente inicia, né, falando aí de classificação de medicamento, a gente tem que entender o que é que tem efeito terapêutico. Então eu tenho um fármaco, né? O que é um fármaco? O fármaco já quando ele está pronto, né, na sua fase final, com uma via de administração, com uma forma farmacêutica já definida. Então ele está no seu final. E aí ele vai para a prateleira ali pro cliente, pro paciente utilizar deste fármaco. Dentro desse fármaco, ele tem um princípio ativo, um PA, né? O que é PA? Princípio ativo. Ele tem um PA ali dentro, um princípio ativo, que tem efeito terapêutico. Qual vai ser o efeito deste princípio ativo? Ele pode ter efeito de cura, de prevenção ou de diagnóstico, tá? Uma dessas três ele tem que ter efeito para ele ser classificado como medicamento, porque medicamento é diferente de remédio, tá? Medicamento ele tem que ter um fim terapêutico, ou de curar, ou de prevenir, ou de diagnosticar. Ele tem que ser um desses três. O remédio ele não tem princípio ativo, tá? Ele não tem princípio ativo, porém ele tem uma ação para o meu organismo. Então vamos lá, fazer exercício físico é bom para o meu organismo? Sim. Ele é bom para o meu organismo. Então, fazer exercício físico é um remédio. A acupuntura, ela diminui a ansiedade, estresse? Diminui. Então, ela é um remédio. E medicamento? Medicamento eu tenho que ter esse PA. Eu preciso ter um princípio ativo. Então, lá nas perguntinhas eu pedi para vocês, diferencie medicamento de remédio. Então, medicamento... para ser classificado medicamento, ele precisa ter princípio ativo. Já o remédio, ele não precisa ter um princípio ativo. E o que é um princípio ativo? Princípio ativo é a substância que tem atividade terapêutica dentro do meu medicamento, dentro do meu fármaco. Que ele vai ser classificado como o quê? Curativo, ou preventivo, ou de diagnóstico. Um desses três, ele vai ser... ele vai ter que ter uma dessas três ações, ou de prevenir, ou de cura, ou de diagnóstico. Ele vai ter que se enquadrar em uma dessas três ações do medicamento, tá bom? Vamos lá. Então a gente vai iniciar falando aí da classificação. Primeiramente, o fármaco ele é classificado no seu reino, né? Qual que é o seu reino? Se ele é vegetal, se ele é animal, se ele é mineral ou se ele é sintético, tá? Então, primeira coisa, tem que entender, saber diferenciar um reino do outro. O reino animal, já fala, vem do animal, vem do homem. Bruna, mas como assim? A insulina, tá? A insulina é um fármaco que ela foi descoberta, tá? Através do porco, tá? Ela foi tirada de dentro do porco, a insulina. Então, qual é o reino que ela vem? O reino animal, porque ela foi descoberta no porco. Pessoal, mas como assim, né? Foi descoberta no porco. Mas hoje ela é tirada do porco, Bruna? Não. Hoje ela é sintetizada em laboratório. Porém, onde ela foi descoberta? No animal. Então, qual é o reino que ela vem? Animal. Vamos lá. Maracujina, né? O xarope de maracujina. Qual é o reino dele? Ele é do reino vegetal, tá? Ele é tirado do maracujá, ele foi descoberto no maracujá. Porém, hoje ele é sintetizado em laboratório, né? Mas ele é descoberto em qual reino? Vegetal. Então, ele é classificado como reino vegetal. Então, é da onde ele originou, né? Onde foi a sua origem inicial? Onde ele foi descoberto inicialmente? Onde ele foi descoberto inicialmente é onde tem a sua origem, onde ele vai ser classificado. Então, não tem como ele ser classificado, por exemplo, como um medicamento sintético se ele foi descoberto no reino vegetal. Mesmo que hoje ele é produzido sinteticamente, tá? Então, tudo que é descoberto no vegetal, no animal, ele é classificado como aquele lá. Vamos lá. Vacinas, né? A gente tem alguns antídotos que é contra, por exemplo, envenenamento de cobra. Porém, ele é sintetizado em laboratório, mas ele foi achado no reino animal, tá? Então, tudo isso é da onde veio o reino dele, que ele é
classificado, que vem a sua classificação. E o mineral? O sulfato ferroso, né? O sulfato ferroso, ele vem de um minério, né? De um mineral. Ele é sintetizado em laboratório hoje? É, porém ele foi descoberto no reino mineral, tá? Sulfadina de prata foi descoberta no reino mineral, mas hoje é um medicamento sintetizado em laboratório. Por que hoje tudo é sintetizado em laboratório, Bruna? Porque não tem como a gente ficar tirando ali do reino, da onde ele veio, que a gente vai acabar tendo uma escassez. E a gente não pode ter uma escassez. Por exemplo, a indústria farmacêutica, ela tem que ter reflorestamento, ela tem que ter tratamento de água, ela tem que ter várias coisas ali para não ter o desgaste do meio ambiente. Então, você pode fazer uma pesquisa numa determinada planta, porém, depois você tem que fazer o quê? Sintetizar ela no laboratório, porque você não vai poder ficar pegando ali do reino vegetal ou do reino animal, matando um monte de porco para poder tá fazendo esse medicamento, tá? A mesma coisa a gente fala ali do canabidiol, que é da cannabis, né? Ele é de um princípio ativo, de uma substância da maconha. Porém, ela não é a maconha plantada lá, eles não plantam a maconha, tá? Eles vão sintetizar essa substância que foi encontrada, né? Das 500 substâncias que a gente tem ali na cannabis, uma teve efeito terapêutico, que é a cannabis, né? Que originou o canabidiol, que é o antipilético, né? Que ele diminui a epilepsia. Porém, ainda está muito caro, né? Ainda tá num valor que o pessoal tem que entrar na justiça aí pra conseguir, né? Porém, ele já é liberado aqui no Brasil para uso, né? Para finalidade de antipilético, tá? Mais pra frente a gente vai falar dele também, tá? Então, mas é bem isso. Então, é uma substância e aí eles têm que sintetizar, porque não teria como eles, por exemplo, fazer uma plantação de maconha para poder desenvolver o canabidiol, tá? Então, é sempre da onde originou. Da onde originou? Do reino vegetal, do reino animal, da onde isso veio, né? E tem algumas moléculas que estão descobertas dentro do próprio laboratório, né? Paracetamol, dipirona, naproxeno, ciclobenzaprina, todos esses são moléculas que eles foram combinando moléculas e achou uma molécula terapêutica. Quando ele é achado ali dentro do laboratório, ele é classificado como sintético, como um fármaco, né? Sintético, que foi produzido totalmente dentro de laboratório, não veio de nenhum desses outros reinos que eu falei para vocês, e ele é classificado como sintético. Então, vamos voltar. Lembrando que a gente existe 4 reinos: reino animal, vegetal, mineral e sintético. Se eu pedir para vocês diferenciar esses reinos, vocês têm que saber me classificar os medicamentos. Então, os medicamentos eles são classificados de acordo com sua origem. Todos são sintetizados? Sim, porém, tem alguns que surgiram dentro do laboratório e outros que surgiram em outros meios, como, por exemplo, a insulina que a gente falou, que veio ali do porco, do reino animal, né? Nós temos alguns fármacos homeopáticos que vêm da saliva, né, da secreção, da nossa própria secreção se faz o medicamento. Então, ele também vem do animal, que é do homem, tá? A gente falou dos antes, né? Como, por exemplo, os venenos de cobra, né, que é utilizado. Tem alguns venenos de cobra que é utilizado para fazer medicamento também de pressão arterial. Então, eles também são utilizados e a gente chama eles também de vem do reino animal, né? Do reino mineral, como a nistatina de prata, como o sulfato ferroso, né? Então, esse vem do reino mineral, né? E do reino vegetal, com tantos medicamentos aí que nós temos, que origina aí do reino, né? Então, é muito importante do reino vegetal. Infelizmente, era para nós termos muito mais reinos, muito mais medicamentos do reino vegetal do que nós temos hoje. Hoje, a maioria dos nossos fármacos são do reino sintético, tá? Sendo que hoje a gente tem a Mata Atlântica e a Mata Amazônica dentro do nosso país. Porém, no nosso país não é investido em pesquisa. Nós temos outros países que vêm aqui no Brasil, né? Entra na mata para pesquisar princípio ativo, né? Sai do medicamento aqui do Brasil, vai para outro país, patenteia aquele medicamento e a gente compra aquele medicamento do outro país, tá? Muitos fármacos são descobertos daqui, né? Sai daqui, só que são oriundos de outro país, porque nós liberamos aí as pessoas entrar na nossa Amazônia, na nossa Mata Atlântica, e aí a gente compra esse fármaco a valor
altíssimo, sendo que a gente tem aqui dentro da nossa casa. Só que nós não somos, não é investido em educação, não é investido em pesquisa no nosso país, infelizmente, tá? Infelizmente. E aí a gente tem que comprar esse fármaco aí num valor altíssimo para poder dar para nossa população, né? É meio contraditório, Bruna? Mas infelizmente é assim que acontece, tá bom? Então agora a gente vai entrar nos tipos de medicamentos, tá bom?